Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu mudei de lugar, acho que dá pra vocês verem um pedacinho aqui do fim de tarde. Hoje, domingo, aqui em Brasília, dia 2 de julho. Que o Senhor abençoe esse nosso mês, que seja cheio de revelações do Filho dele, cheio de graça, misericórdia, e que o Senhor encontre os nossos corações abertos e dispostos a conhecê-lo. Amém? Talvez esteja um pouco escuro, eu acho que é porque está tendo luz aqui também, mas vai escurecer jazinho e aí eu acho que vai melhorar um pouco. Hoje nós temos o estudo do capítulo 26 do livro de Atos, né? Um capítulo muito bom, muito bom de estudar. E eu fiz o estudo hoje só com o Chuck Smith. Bom, anunciados de ordem geral. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que muitas vezes a gente tem coisas assim grandiosas na cabeça, eu quero fazer tal coisa para Deus e tal, e acaba não fazendo, né? Por ser grandioso demais. A pessoa às vezes a gente quer fazer de forma perfeita e o perfeito e grandioso não entram na nossa realidade, né? E eu gostaria de compartilhar que recentemente eu entreguei ao Senhor uma coisa pequena da minha vida, uma coisa que eu estava teimando há muito tempo em entregar, e nem é para sempre não, é por um tempo, sabe? Sabe quando você abre mão de uma coisa porque você sabe que o Senhor está te falando sobre isso? E o que eu estou aprendendo é que, pelo menos para mim, é difícil, né? O nosso eu natural quer fazer do próprio jeito, né? É difícil a entrega, mas nada é pequeno nas mãos de Deus. Quer dizer, por menor que seja a coisa, quando você entrega para quem você entrega, né? Só Ele sabe, não tem limite para o que Ele é capaz de fazer, para o milagre que Ele é capaz de fazer com cada espacinho que a gente cede, né, do nosso coração. E claro que nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos do próprio Deus para fazermos isso, mas a pergunta que eu acho que vale que a gente se faça sempre: qual é a disposição do seu coração? É um movimento de entrega para Deus ou de retenção? Quanto mais a gente prova e vê o quanto Deus é bom, mais a gente se apaixona pela presença dele, pelo poder dele, pelo que ele é capaz de fazer, e mais a gente aprende a confiar. Porque a verdade é que não é fácil, não é fácil. Hoje eu tive a oportunidade de assistir ao primeiro episódio de um seminário maravilhoso com um pastor chamado Luciano Subirá, não sei se vocês conhecem. Que preciosidade! E o melhor desse seminário, como o meu irmão que sugeriu, a melhor coisa dele, o fato de ele compartilhar os bastidores. Porque a gente muitas vezes ouve, né, alguém falar aconteceu tal coisa, tal milagre na minha vida. E aí você vê o resultado concreto e você pensa, que isso nunca vai acontecer comigo. Mas ele fala dos bastidores, sabe? De como é difícil entregar. Ele conta o episódio no qual o Espírito Santo fala para ele dar a blusa de frio pro mendigo e ele não queria de jeito nenhum. É muito divertido. E assim, ouvir o Luciano Subirá é um prazer, sabe? Ele é extremamente descontraído, ao mesmo tempo em que ele compartilha coisas assim absolutamente profundas. Então eu mega recomendo.
eu vou deixar o link na descrição desse seminário. E como tá sendo bom ver um irmão assim, mostrando, ao mesmo tempo você vê quantas coisas maravilhosas Deus fez por intermédio dele, e você vê que ele é como você, tem as mesmas dificuldades, a diferença é que ele tem uma trajetória mais longa da rendição, né? Ele está se rendendo há mais tempo, né? Mas tudo começa com o primeiro passo. Já aconteceu comigo de no final de uma pregação o pastor dizer: e você, o que o Espírito Santo diz para você entregar, para você render a Deus? E eu não queria fazer de conta que não tinha ouvido, eu sabia muito bem o que era, mas fazer de conta que não tinha ouvido, falava isso não é pecado, não tem problema nenhum fazer. Veja, qualquer coisa pode ser pecado. Se Deus te exige essa coisa e você se nega, eu vou largar de mistério e vou logo dizer o que é. No meu caso, está sendo café. Eu larguei por 40 dias. Está sendo dificílimo. Está sendo dificílimo porque há alguns anos eu acordo, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é o café que eu vou fazer. E assim, eu só tomo uma vez ao dia. Eu não sou aquela pessoa que fica tomando café o dia todo. Eu tomo de manhã e acabou. Sabe? Já aconteceu de eu não tomar? Já, não tive dor de cabeça, não tive nada disso. Mas é aqui que está o problema. É quando você não consegue entregar na sua cabeça, você não vai conseguir entregar em lugar nenhum, de jeito nenhum. E isso me fez pensar na força da vontade, na força da vontade, na força da fé de Jesus Cristo. Se você for observar, acho que em Lucas, né, que fala quando o Espírito o leva para o deserto para ele jejuar, que ele jejuou 40 dias, foi tentado. Lá na palavra fala que após 40 dias ele sentiu fome. Eu entendo isso como a força da vontade, a força da fé, a força do propósito dele, no Espírito Santo era tão forte de jejuar 40 dias que ele não sentiu fome durante esses 40 dias. Porque lá está escrito depois de 40 dias, eu ainda fui olhar no original, sabe? E aí isso me faz pensar também na outra passagem que diz que quando Jesus sabia que tinha chegado a hora dele de ser entregue e ser crucificado, que o semblante dele e a obstinação dele ao dizer que ia para Jerusalém, a obstinação da vontade dele era algo que se via no semblante: eu vou para Jerusalém. Eu creio que quando nós temos Jesus na nossa frente, quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo vai desenvolvendo em nós essa força dessa vontade, sabe? Hoje foi o 8º dia, não está sendo fácil, mas tinha tempo que o Senhor me indicava isso. É pecado tomar café? De forma alguma, na minha opinião. Agora, eu acordava pensando em café. Depois de tomar café que eu ia ler a palavra. Isso não estava me fazendo bem, porque tinha uma coisa no meio do caminho. Eu sabia que eu só ia ler a palavra depois que eu tomasse café. E o Senhor estava pondo isso no meu coração, para não ter uma coisa no meio do caminho, sabe? Então, está sendo uma experiência muito importante, porque eu tô indo buscar a palavra de manhã com mais humildade, porque a necessidade é muita. Eu acordo de manhã, eu abro o olho e falo: Senhor, por misericórdia, que a sua palavra é perfeita, eu já sei, mas eu preciso da sua ajuda para eu absorver dela o que ela tem. Eu preciso tirar a cafeína da sua palavra, Senhor. Eu preciso tirar assim, aquela força, aquele vigor, aquele ânimo da sua palavra e de nada mais. Eu não tenho outra coisa, né? E como eu disse, não está sendo fácil. Eu ainda estou na fase de acordar meio que sofrendo. Ao longo do dia eu estou me sentindo mais letárgica também, mas eu tenho plena confiança que dias melhores virão, digamos assim. E desde já, eu já estou observando uma diferença na minha forma de ler a palavra, e isso está nas mãos do Senhor. Eu peço que Ele faça disso
uma experiência para honra e glória dele e que eu não teve mais tanto tempo, sabe? Porque já tem tempo que ele tá falando isso no meu coração em relação ao café e eu tô teimando. Então, assim, eu penso nisso como um exercício também, sabe? Para da próxima vez que o Espírito falar para abrir mão de uma coisa, ou por certo tempo, ou definitivamente, que eu tenha essa memória de que eu abri mão de uma coisa para receber dele uma maior, aliás, uma que não tem tamanho, que é infinitamente perfeita, que é ele próprio, né? Então, eu tenho isso para contar para vocês. Orem por mim. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma oração, né? Tem uma passagem na palavra também que nos ensina que nós entramos na presença do Senhor com hinos e louvores, né? Então, vamos entrar na presença do Senhor agradecendo a Ele. Pai, muito obrigada por mais uma semana de vida, Pai. Quantas bênçãos o Senhor derrama sobre nós. Obrigada por cada uma delas, as que eu vejo e as que eu não vejo. O nosso corpo trava batalhas invisíveis contra doenças, contra uma série de coisas que nós nem sequer sabemos e o Senhor tem comando sobre absolutamente cada célula do nosso corpo, Pai. Eu te agradeço por estender sua mão sobre mim, sobre cada um que ouvir esse estudo, essa oração. Pai, eu peço que o Senhor estenda sua mão sobre todos, colocando, Pai, cada célula do corpo de cada irmão em perfeito funcionamento, exatamente como o Senhor designou que fosse. Do mesmo modo, Pai, eu peço que o Senhor estenda a mão sobre a mente, os pensamentos e o coração de cada irmão, de cada um, para que os pensamentos e os desejos do coração sejam agradáveis à sua vista, Pai. Eu peço que o Senhor cubra de bênçãos cada um, a família, o entendimento. Eu peço que o Senhor abençoe esse estudo. Pai, eu peço a orientação do Seu Espírito Santo, que Ele nos conduza, Pai, à plena revelação do Seu Filho. Eu peço que o Senhor supra cada lacuna desse estudo no íntimo, na mente de cada pessoa, de cada um de nós. Que o Senhor revele aos corações infinitamente mais do que o que for exposto aqui. Que o Seu Espírito Santo conduza cada um ao pleno conhecimento da glória e do amor do Seu Filho Jesus Cristo. Para a honra e glória do nome dEle, eu peço. Amém. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos lá para Atos capítulo 26. O que aconteceu? Paulo foi para Jerusalém, levando ajuda para a igreja. As pessoas convenceram Paulo a fazer o ritual no templo e a financiar para que outras pessoas fizessem. Ele estava lá no templo, de boa, e aí chega uma multidão. Ele acaba sendo preso, né? Os romanos pegam ele no último momento, antes de ele ser estraçalhado pelos judeus, levado para Cesareia. E chegou agora o momento de Paulo fazer sua defesa diante do rei Agripa. E Paulo fica muito feliz de expor sua defesa perante o rei Agripa, porque, por acaso, Agripa era um estudioso das Escrituras, do Antigo Testamento. Então, Paulo está conversando aqui com quem entende. E Paulo, como tem um pensamento estratégico de construção do reino de Deus aqui na terra, que é algo que eu peço que o Espírito Santo revele a cada um de nós, Paulo tem ali a chance de conversar com alguém de muita influência. Então, o Chuck Smith sugere, e eu concordo plenamente com ele, que a exposição de Paulo aqui, a defesa de Paulo aqui, não é uma defesa em causa própria, é uma defesa do Evangelho. Porque todos nós somos chamados a amar ao Senhor mais do que as nossas próprias vidas. Bom, então é nesse contexto que nós estamos. Hoje eu estou lendo de novo aqui essa versão, que é a João Ferreira de Almeida. Vamos lá.
Então, capítulo 26, o antepenúltimo capítulo do livro de Atos, gente. Nós estamos aqui no finalzinho. Eu fico até lembrando quando eu estava na escola, quando chega assim, reta final de ano letivo. Versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Isso aqui de ele estender a mão em sua defesa, eu acho que era um costume dos romanos, uma forma típica que eles tinham de estender a mão quando iam proferir uma palavra. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Tá vendo? Ele tá felizão de estar falando com quem ele está falando. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então Paulo está falando aqui. A minha biografia tá todo mundo careca de saber. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então aqui ele está dizendo, olha, se o assunto é estudar e buscar cumprir as ordenanças de Deus do Antigo Testamento, eu fui fariseu. Isso é, eu fui o mais cuidadoso possível. Versículo 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então, Paulo está dizendo, eu li o Antigo Testamento, eu criei no Antigo Testamento. Então ele está dizendo, justamente por ter lido e crido e ter achado o cumprimento, ter constatado a pura verdade de cada palavra escrita, é que eu estou sendo aqui julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Então, veja, o que Paulo encontrou, as 12 tribos estão esperando chegar, porque elas não creem que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Antigo Testamento revelado e cumprido. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. 8. Porque julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então, a celeuma toda está em Deus ressuscitar os mortos. Né? No capítulo anterior a gente viu, Jesus, um defunto que Paulo insistentemente afirma que vive. Né? Os romanos olhavam para essa história e pensavam, gente, o que está acontecendo? Né? E aí o Chuck Smith faz um questionamento muito interessante. Por que motivo era um escândalo tão grande para os saduceus e para tantos outros que Jesus tivesse ressuscitado? Por que para eles é um escândalo a ideia da ressurreição? Ora, existe alguma coisa difícil para Deus? A dificuldade do cumprimento de alguma tarefa, a dificuldade de alguma coisa é medida pela capacidade de quem está fazendo. Né? Alguém pode dizer, nossa, deve ter sido difícil subir essas paredes, construir esse prédio. Não! Se você tem engenheiros que estudaram para isso, se você tem pedreiros que sabem o que estão fazendo, não é difícil. Agora, se falasse que uma matilha de cachorros labradores treinados construíram esse prédio, vamos combinar, eles não têm recurso para isso, né? Então, o que há difícil para Deus? Nada é difícil para Deus, né? Assim, um comentário que o Chuck Smith fez também, quando o assunto é Deus, qualquer debate sobre dificuldade de alguma coisa acontecer se torna absurda. E ele também comenta, né, que todo Deus criado por homens é pequeno e limitado. Versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes,
encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo era membro do Sinédrio, né? O voto dele tinha valor nas decisões. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Gente, lembra num dos capítulos anteriores que citou que Paulo respirava perseguição aos cristãos? Houve uma expressão usada que ligava a respiração. E aí no original significava assim que ele bufava de ódio, sabe assim? Então aqui ó, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ele está dizendo, esses aí que me perseguem, eu já fui um deles, eu já estive desse lado. 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Esse versículo me fez lembrar lá em Apocalipse, né? Que fala que o Senhor Jesus, o rosto dele, os olhos dele são como fogo, né? E outra passagem também que fala, né? Que ele brilha mais do que o sol no resplendor da sua glória. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir os aguilhões. Então, mais uma vez, aguilhão era um recurso que os... Eu não vou saber explicar muito bem, gente, mas era um recurso que os pastores tinham de botar um ferro para não deixar o boi dar coice. Assim, era um recurso que fazia com que o movimento do animal contra a orientação do pastor, né? Era um recurso que fazia esse movimento doer no animal. Então, toda vez que o animal tentava fugir do que o pastor estava querendo induzi-lo a fazer, ele acabava se machucando. Então, rapidinho ele aprendia a não chutar e tal. Então, aqui o Chuck Smith comenta também que o Espírito Santo já estava trabalhando em Paulo antes de o Senhor Jesus aparecer para ele no caminho para Damasco. Toda vez que Paulo se lembrava da morte de Estevão, toda vez que Paulo se lembrava de como ele perseguia os cristãos, aquilo doía nele. Então, a isso o Senhor Jesus se refere quando ele diz que dura coisa era para ele recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Né? Não tem um versículo que diz que o inimigo cegou os olhos das pessoas para que não vejam, para que não tenham a revelação de Cristo Jesus? Então, Jesus veio justamente para desfazer as obras do inimigo e está comissionando Paulo como instrumento para esse papel. Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo está mostrando justamente que o que fez ele ir parar, né, no lugar de acusado foi a fidelidade dele à ordem que ele recebeu. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então,
qual foi a mensagem de Paulo? A mesma de João Batista, a mesma de Jesus, a mensagem do arrependimento, que não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de esperança, né? Que significa que você não é condenado a viver da mesma maneira como agiu a vida toda e necessariamente continuar colhendo os frutos das ações que você tem desempenhado a vida toda, mas mudar de caminho, mudar de postura, né? O Chuck Smith comenta, né? Se você vai numa cadeia e pergunta pro presidiário se ele se arrepende do que ele fez, provavelmente todos vão dizer que lamentam o fato de terem sido presos, de terem sido capturados. Mas será que lamentam a atitude? Muitos não. Muitos não mudaram de pensamento, não mudaram de postura. Não se arrependem do que fizeram, não consideram que foi errado. Não está triste pelo que fez. Significa então que a pessoa não mudou. Como é que a gente sabe se a gente realmente se arrependeu de alguma coisa? Quando a gente não é mais a pessoa que fez determinada coisa, né? E que coisa maravilhosa que é testificar em si a transformação, sabendo que não foi mão nossa. Não foi mão nossa, porque muita coisa maravilhosa acontece. Pessoas que estavam até o fundo do poço, com vício em droga, em álcool e tudo mais, de repente tem um estalo e sai daquilo. É bom, é bem maravilhoso, né? Para uma pessoa vivendo aqui na Terra. Mas existe a obra que é feita pelo próprio esforço fora de Deus e existe o testemunhar da obra que é feita pelas mãos de Deus na nossa vida. Minha oração é que as pessoas, ou com vício em droga, ou com vício em café, ou com vício em qualquer coisa, recebam o milagre das mãos de Deus no próprio coração, porque aí é uma transformação que vale aqui para essa terra, para essa vida aqui, e que vai escoar para a eternidade, né? Porque somos salvos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E toda vez que a gente testemunha o que é que Deus está fazendo e transformando na nossa vida, isso edifica a obra dele, é honra e glória para ele e é um presente para nós. Capítulo 21. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Só aqui uma coisa. Aqui, olha que bonito, no versículo 22, Paulo admite ter recebido o socorro de Deus. Ele não fala, eu estava prestes a ser linchado quando o soldado romano fulano de tal, da Silva Sauro, me puxou pelo braço e me levou para um lugar seguro. Ele nunca vai atribuir a um ser humano o fato de ele estar vivo e salvo. É Deus operando por intermédio das pessoas, né? O Chuck Smith cita uma historinha que diz assim: existe um fazendeiro que mora na fazenda dele a vida toda. E aí o vizinho bate lá e fala: olha, eu vi a previsão meteorológica, vai cair uma chuva forte, vai inundar tudo isso aqui, a gente tem que evacuar a área. E ele responde: não, eu vivo aqui minha vida toda, nunca aconteceu, nunca será, vou ficar aqui. Dali a pouco chega a patrulha da polícia, evacuando a área, bate na porta do fazendeiro e diz para ele: olha, você tem que sair daqui, você tem que nos acompanhar agora. E ele, resoluto, diz: não vai acontecer isso não. Muito bem, começa a cair a chuva, o rio vai subindo, a água vai chegando, molha o pé dele, vai subindo, por fim ele sobe no telhado. Aí vem um helicóptero e fala: vem, você vai morrer afogado. Não, daqui não passa. E depois ele fala para Deus, aí desmonta a casa, ele cai na água e fala: Deus, como você deixa isso acontecer comigo? Como?
né? Deus usou aí 3 pessoas para passar a mensagem e ele insistiu em recusar, né? Por quê? Porque Deus usou um instrumento falho, um instrumento humano. Deus opera por meios naturais, né? Claro, Deus pode usar meios sobrenaturais, pode falar diretamente ao nosso coração, mas muitas vezes Deus usa, né, meios totalmente naturais e simples, que inclusive esse é um dos temas que o Luciano Subirá aborda de maneira maravilhosa nesse seminário que eu comentei. Bom, então no 22, Paulo está atribuindo ao Senhor o socorro que ele recebeu. Eu não estava dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então ele está dizendo, eu não estou desmentindo nenhum profeta do Antigo Testamento que os judeus tanto prezam. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Qual é o problema? Os judeus não queriam um Messias que padecesse. Os judeus não queriam um Messias que anunciasse um reino que era fora daqui. Eles queriam libertação do Império Romano aqui. Eles queriam libertação dos sofrimentos aqui. E Jesus não veio para isso. Estão sonhando até hoje com a vinda de um Messias que vai chegar em poder e glória, sem sofrer, sem chamar ninguém para a cruz. Jesus foi o oposto da expectativa deles, porque a expectativa deles era o quê? Humana, né? Focada nas necessidades desse mundo aqui. E quem é que vem com a proposta de satisfazer as vontades desse mundo aqui? O inimigo, certinho. O inimigo que vem com o discurso de te tirar, de tirar da sua vida toda espécie de sofrimento, né? Prazer imediato, riquezas, tudo na base do engano, da mentira, nada dura, nada é verdadeiro, e o final é o que? Condenação. E o chamado do Senhor Jesus para nós qual é? De negarmos a nós mesmos, virarmos as costas para esse mundo, inclusive sacrificarmos muitas vezes algo que nos é caro por amor a Ele, por fé, por confiar na palavra dEle, por algo que vem depois, ou aqui nesse mundo, ou na vindoura. Mas sempre a recompensa, digamos assim, a recompensa, se for usar essa palavra, de tudo que um cristão faz, a recompensa é sempre Deus. Senhor, eu estou fazendo isso aqui e minha expectativa é te conhecer mais, é te amar mais, é te ver melhor, é a neblina dissipar da minha visão. Aí, eu lamento muito, mas enquanto ele ainda falava, né, olha aqui no 24, Festo atravessa na frente e fala, olha aqui, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A gente vê todo tipo de possibilidade de reação, né, das pessoas quando Paulo anuncia Cristo. As pessoas ficam, né, com ódio, querendo avançar nele e matar. As pessoas ignoram. E aqui, novidade, chamam ele de louco. Versículo 25. Mas uma coisa interessante também que o Chuck Smith comenta é que uma coisa ficou clara para Festo, é que Paulo estudou muito, né? Gamaliel, né? Existem registros históricos, né, de Gamaliel a respeito de Paulo, dizendo que o problema que ele teve com Paulo era a capacidade de fornecer para ele livros suficientes. Ele era um devorador de livros. E como a gente pega aqui uma versão traduzida, a gente não conhece, né, a gente não conhece a tradição judaica e tudo mais, tem muita coisa nas entrelinhas aqui que infelizmente nós não captamos, mas que entre Paulo e Festo e Agripa ficou claro, né? Eu já vi muitos estudos sobre as cartas de Paulo.
o jogo de palavras que ele usa, sabe? Ele usa uns trocadilhos, é genial. Paulo era absolutamente genial, sabe? Eu vi um estudo do Chuck Missler sobre a carta de Paulo, aquela carta de Paulo sobre que ele escreve sobre o escravo que fugiu e que foi pedir ajuda a ele, sabe? A quantidade de trocadilho que Paulo usa, tanto de palavras quanto de ideias, com a pessoa que recebe a carta, é impressionante. É impressionante. Ele faz jogo de palavras com o nome da pessoa que vai receber a carta. Ele faz o jogo de ideias sobre a compra da escravidão, da compra da liberdade, que Cristo fez isso e que a pessoa sabia muito bem que era assim que funcionava. Depois Paulo fala que se for, como é que ele faz questão de pagar por qualquer dívida que o escravo tenha deixado, e ao mesmo tempo ele deixa claro que essa pessoa, né, que era dona do escravo, já devia uma grana enorme para ele. Não, é sensacional, é sensacional. Isso aqui é um mar, isso aqui é um oceano. Quanto mais você nada, mais você descobre. Mas então ficou claro, né, o quanto Paulo sabia do que ele estava falando, né? As muitas letras te fazem delirar. Versículo 25. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Assim, eu confesso que quando eu leio isso aqui, eu penso assim que eu ia ficar, assim, o lado carnal da gente, né? Que eu ia ficar muito frustrada e com muita raiva. Porque, assim, tá falando isso com ironia, tá me chamando de doidão. Só que olha a forma como Paulo responde, olha o respeito como Paulo, olha o respeito de Paulo na resposta. Não deliro, ele é firme, categórico, nega essa ideia. Não deliro, ó potentíssimo Festo, né? Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem fala com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Então aqui Paulo está botando a Agripa no canto, assim, né? Está encantuando a Agripa. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E aqui há um grande debate teológico, Chuck Smith fala, se o Agripa aqui estava assim, debochando, ou se ele estava afirmando que por pouco, né, ele não ficou persuadido a se tornar cristão. Versículo 29. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente eu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Sabe o que eu amo nesse versículo 29? É uma jogada não, mas assim, é uma capacidade de chacoalhar as referências do interlocutor. Jesus fez isso tantas vezes, né? As pessoas faziam as perguntas enviesadas para ele, né? Querendo induzir ele a erro, como se isso fosse possível. Obviamente nunca foi, não é, nunca será. E Jesus respondia justamente desvirando. Ele respondia justamente alinhando, né? Da mesma forma que Paulo, quando ele fala, olha o que ele faz com a afirmação de Agripa: por pouco você quer me fazer cristão. E Paulo chacoalha todas essas referências, ou por pouco ou por muito, não só você, mas todo mundo aqui. Eu amo isso na palavra. E eu testifico aqui que muitas vezes na minha vida cotidiana, em algumas situações, existe alguma conversa um diálogo no qual uma pessoa acaba querendo te induzir para falar alguma coisa ou te induzir a um raciocínio tortuoso, e a palavra te deixa assim atento,
dá instrumento para você passar por cima disso, sabe? Porque a palavra justamente nos liberta das armadilhas, né? Da mentira, né? A serpente, quando foi falar com Eva, usou o que? Usou a fala, né? Usou palavras, né? E eu ouvi uma pregação maravilhosa que disse que não foi no primeiro dia que a serpente foi lá e falou com Eva que conseguiu enganá-la, não. Foi uma tentativa assim, foi dias e dias e dias. Então, isso aqui, ó, esse livro precioso aqui é o que nos capacita a ler o mundo, em primeiro lugar, ler nós mesmos, né? Ler o mundo, perceber as pessoas, perceber os conteúdos que entram, sabe? Pela graça de Deus, eu também testifico aqui ao vivo. Não existe na minha vida mais, já tem um tempo, não existe filme do mundo, não existe seriados Netflix, tem tempo, não tem assim, isso já era uma coisa minha, acho que independente de ser cristão ou não, eu não tenho estômago para esse lixo. Agora filme eu ainda gostava muito, assistia muito. Aí as coisas começaram a me incomodar e tal. Então assim, eu testifico que hoje em dia não existe na minha vida Netflix, não existe filme, não existe música do mundo, sabe? E o Senhor limpa. O que Jesus veio para fazer foi limpar a gente. Ele não tocou o leproso. Aquele leproso representa cada um de nós. Ele limpa a gente, sabe? Então ele prepara a nossa mente, ele vai fazendo esse trabalho de ir silenciando, de ir limpando o terreno para ele brilhar sozinho, sozinho. Coitado de quem tenta conciliar Jesus com a própria vida do jeito que entende que ela deve ser. Coitado de quem tenta conciliar Jesus com o mundo. Não existe compatibilidade, não existe. Jesus foi categórico, ou é um ou outro, ou sou eu ou é o mundo, ou sou eu ou é você do jeito que você acha que deve ser, né? Agora, ele fez isso, ele é assim porque ele é Senhor, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não existe outro, não existe outro. E a atuação dele, a atuação transformadora dele é necessária em cada aspecto da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Eu também ouvi uma mensagem uma vez que falava, né, que as águas do batismo, a pessoa tem que mergulhar para a água tocar o corpo dela todo, não pode ficar uma parte seca, tem que molhar tudo, né? Significando o quê? Que a morte em Cristo, ela vai enterrar tudo o que você entendia que era, né? Essa semana aconteceu uma situação muito chata comigo e assim, eu vi assim a possibilidade de eu ficar muito magoada. E aí, pela graça de Deus, eu lembrei, gente, a Maria Emília que sofreu tal situação X 15, 20 anos atrás, morreu. Então, porque a armadilha era que eu fosse ficar muito triste, muito magoada, muito chateada por determinada situação ter me feito voltar no passado, sabe? Eu falei, eu vou ficar chateada por causa de uma coisa que aconteceu com uma pessoa que morreu, que não existe mais, aquilo foi enterrado, não sei nem o que você tá falando, sabe? Então, enfim, eu não sei nem por que eu entrei nisso aqui. Ah tá, versículo 28. Versículo 29, né? Prover a Deus que por pouco ou por muito, não só eu, mas todos, né, se tornassem tais, não só você, mas que todo mundo cresce em Jesus, né? Versículo 30. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o governador, Berenice e os que com ele estavam assentados. Ai, gente, eu me identifico muito com Paulo.
E eu fico imaginando assim, eu sinto no coração uma frustração quando depois dessas palavras, dessas preciosidades, as pessoas se levantam, sabe? Ele está no meio de uma fala sublime, sublimemente inspirada pelo Espírito Santo, e chega a festa e corta ele dizendo que ele está piradão porque estudou demais, sabe? Porque a nossa expectativa é que a pessoa escute isso e creia, né? Assim como nós cremos, que a pessoa escute isso e se delicie com a santidade, poder e glória de Deus. E não que a pessoa fale que tá doido ou que levante para ir fazer outra coisa. Nossa, mas dá uma frustração. Só que assim, isso é o lado humano, carnal. Nós somos chamados a pregar. O efeito, o resultado pertence a quem? A Deus, né? Então, olha só, e dizendo eles, o homem para ter a fala interrompida, que é Paulo, né? Eu já contei assim, umas 10 aqui em Atos. Ele tá lá na pregação dele e alguém atravessa na frente. Né? Versículo 30. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o governador, Berenice e os que com eles estavam assentados. E afastando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Bom, então, se a intenção de Festo era que a Agripa o ajudasse a achar uma acusação em Paulo, né, para justificar o recurso que Paulo fez a César, aqui ficou claro que a Agripa, né, não ajudou nisso porque não tinha nada para que acusar Paulo. Agora, aqui no 31, né, eu creio assim que Paulo não recebeu isso como a vitória que ele queria, né? Diz aqui, ó, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Não era isso, eu entendo que não era esse o desejo do coração de Paulo, não era defender ele próprio para ele sair de lá, ufa, estou livre das cadeias agora. O desejo no coração dele era que essas pessoas crescem na mensagem, né? E aí, mais uma vez, eu me identifico muito com essa passagem, porque às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, de você estar pregando para alguém, você está ali, eu não vou dizer dando o seu máximo, porque nós não temos o máximo para dar, nós temos o Espírito Santo em nós, e o melhor que a gente faz é aprender a sair da frente e a botar a nossa vontade junto com a de Deus, né? Mas sabe quando você está falando, compartilhando uma palavra, e aí de repente a pessoa vira e fala: gente, amanhã eu tenho que ligar para fulano? Gente, você esquece, olha só. Ou então alguém fala, você tá lá pregando tal pessoa: gente, acabou tal coisa, eu tenho que comprar. Não, mas continua. Nossa, já aconteceu isso comigo demais, demais. Você vê que a pessoa tá com a cabeça em outro planeta, mas Deus é fiel, é poderoso, dono das sementes, é Ele que faz frutificar, sabe? Ele é capaz de fazer qualquer coisa frutificar. Eu creio que assim, 1 minuto, 30 segundos, não interessa a quantidade, sabe? Não interessa a quantidade. A mensagem fica, a palavra de Deus não volta vazia. Ela prosperará no que apraz, né? Frutificará naquilo que ele designou, né? E às vezes eu vou no YouTube, como é que chama? Eu esqueci o nome, mas o YouTube tem um aplicativo, né? Do YouTube, e tem o aplicativo do YouTube que é pra você ver, tipo assim, estatísticas do canal e não sei o quê. E aí eu vejo quanto tempo em média a pessoa assistiu do vídeo. E com frequência, assim, 2 minutos de vídeo. Um vídeo de 1 hora e meia, a pessoa assiste 2 minutos. Diante de Deus eu falo, eu não fico triste com isso. Eu fico feliz de saber que tem alguém ouvindo 2 minutos. Porque Deus é poderoso para fazer milagres radicais com 2 minutos, sabe? Eu mesma, quantas vezes, uma coisinha pequenininha assim, que eu também, vídeo às vezes que eu não tô afim de ver até o final, eu vejo um pedaço, não, agora eu não tô afim de terminar de ver e tal, mas aqueles 30 segundos que eu ouvi, ficou na minha cabeça
cabeça, ficou no meu coração e só Deus é capaz de... E só Deus sabe, né? O resultado final. Então, assim, eu faço isso, entrego aos pés dele. Para mim tá sendo uma alegria, um presente. Para quem ficou no armário aí tantos anos sem semear a palavra, sabe? 20 pessoas que assistem, que ouvem 2 minutos, isso é glória, isso é vitória em Cristo, sabe? Eu fico muito feliz. Muito bem, então esse foi o capítulo 26 do livro de Atos. Paulo aqui nos representando, né? Muito mais que Jesus, óbvio, né? Representando aqui o que acontece conosco, né? Em tantas situações da vida. E minha oração é que a alegria no Espírito Santo de Paulo seja a nossa alegria, porque todo ser humano busca felicidade. Todo ser humano busca felicidade. A diferença é que cada um encontra felicidade numa coisa, né? O hindu, né? Fakir que fica lá em cima da cama de prego, que anda na chama, ele desfruta aquilo de alguma forma, né? Aquilo é uma fonte de algum tipo de prazer para ele, ponto. Né? A crença de que aquilo está purificando ele espiritualmente e tal. Então, assim, todo mundo busca felicidade na vida. A diferença é o que está te trazendo felicidade. Então, minha oração é que Cristo Jesus seja cada dia mais a nossa felicidade. Porque Ele é uma fonte inesgotável, Ele é uma fonte infinita, Ele é uma fonte que só revela mais e mais poder e glória para nós a cada dia. Amém? É isso, pessoal. Boa semana. Até a próxima, se Deus quiser.